Cara, o Rudels é um sofredor, né? O cara já perdeu tanta gente na família, passou por grande parte da vida dele, inclusive longe da família por conta lá do incidente do teleporte. Foi abandonado pela Aerys, mesmo que aquilo tenha sido só um mal entendido entre eles, cara, ele ficou muito mal com isso, a gente viu isso na segunda temporada. E dessa vez a vilã da história é a sua avó, a avó do Rudels, né? A Claire, mãe da Zenith. Ela simplesmente quebrou todo o respeito que a gente tinha com a Zenith, né? Porque ela tá querendo fazer a Zenith se casar de novo e ter outros filhos. Só que agora o Rudels não ia deixar isso barato. Pra Claire, mano, era simples. Se a pessoa pode procriar, mano, ela pode manter o seu status social tranquilamente. E o Rudels não ia aceitar isso. Pô, o jogo virou pro lado dele e ele foi com tudo pra cima da avó pra levar a Zenith pra casa por segurança. Então bora ver esse momento de fúria do Rudels aí contra a sua própria família, né, cara? Vamos lá, vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, é o seguinte, a história se inicia com o Rudels voltando pra casa pra Asha, Norne e pra Lilia, que já estavam em casa lá, né? Eles iam conversar, e essas aí, eles acabaram recebendo uma carta da Claire Latreia, a mãe da Zenith. A carta foi uma resposta a uma carta do Rudels enviada há 5 anos atrás. Caraca, filho. Eu ia até falar, a carta veio de quê? De camelo, né? Mas, né, no caso, nessa época aí, veio com animais devagares mesmo, porque... vocês já vão entender, né? A carta demora muito tempo pra chegar num outro lugar. Você é burro, cara. Que loucura. Bom, há alguns anos, relativamente, essa carta que o Rudels mandou era sobre a doença da Zenith. A carta que ele tinha recebido agora da avó era uma que ordenava que ele trouxesse a Zenith de volta pra Myris, assim como a Norne e a Asha juntos também. Cara, o Rudels inicialmente ficou surpreso com essa demora na resposta, só que ele lembrou que levaria pelo menos 2 anos para que essa correspondência chegasse até Myris. E 2 anos para voltar, né? 4 anos é o tempo dela responder. A Asha e a Norne indicaram que com as suas expressões faciais que a Claire era uma pessoa desagradável de se lidar. O Rudels já estava planejando ir para Myris, então ele afirmou que iria trazer Zenith de qualquer forma. A Asha protestou que estava planejando montar um grupo de mercenários e uma loja no Zanoba lá, né? No reino do Rei dos Dragões ali, né? E o Rudels respondeu que sentia que as suas prioridades deveriam mudar para Myris agora, né? Tendo recebido essa carta para levar a Zenith para lá. A Norne se recusava abertamente aí, porque ela queria terminar a escola, até porque, pô, é aquilo, ela se dedicou pra caramba, entrar no conselho estudantil para sair de lá e ir para Myris, pô, nada a ver. O Rudels então perguntou se a Asha gostaria de acompanhar ele e a Zenith até Myris, que era justamente onde ela poderia montar esse grupo de mercenários lá. O Rudels disse a Asha que ela não precisava conhecer a sua avó, portanto ela acabou concordando alegremente em ir para Myris tranquila. A Lilia também concordou em acompanhar eles até Myris, e o Rudels se pergunta se a Lilia também estaria relutante talvez em conhecer a Claire, porque a Claire, já que ela provavelmente é de Myris, ela é uma adepta à fé de lá, e eles não têm bons olhos aí para casamentos polígamos, né? Os mais de uma mulher. Eles concordaram em definir tudo em cerca de 1 mês então. Refletindo sobre toda essa reação da Norne e da Asha à sua avó Claire, o Rudels começou a se perguntar que tipo de pessoa que ela seria, já que na verdade a própria irmã dele, a Norne, queria terminar a escola ao invés de conhecer a avó, né? Mas tudo bem, a Asha começou a preparar toda a papelada necessária para poder estabelecer um grupo de mercenários lá em Myris, e o Cliff foi informado de que o Rudels também iria para Myris, dada toda essa carta que ele recebeu da Claire Latreia. O Cliff não odiava a ideia da vinda do Rudels para Myris, porque o Cliff estava lá agora, e na verdade ele ficou até aliviado. Assim, o Rudels, Lilia, Asha e Zenith foram direto para Myris, além do Cliff também. O problema é que a Sylvie ia ficar em casa para cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, né? A Roxy também iria ficar em casa devido às más relações entre a raça demoníaca e o reino de Myris. A Aerys estava preparada para ir, mas a Lilia aconselhou ela fortemente a não ir, já que a Claire era uma indivídua muito meticulosa e provavelmente não se daria bem com a Aerys aí, né? Que é todas despojada lá. Quando o grupo estava pronto para partir então, se descobriu que a Sylvie estava grávida do segundo filho do Rudels, cara, olha que doideira. Mas de qualquer forma, eles resolveram partir. Rudels voltaria a tempo de tudo, né? Rudels trouxe uma litografia para comunicação, e ele também trouxe um pergaminho de invocação para a armadura Mark I que ele usaria, né? E ele foi usando a armadura Mark II também, que estava na produção melhorada ali. Durante o mês anterior, o Rudels ouviu falar muito sobre a Claire. Em resumo, ela era extremamente teimosa e muito rigorosa. Da Norne, por exemplo, as únicas lembranças que ela tinha da Claire são da Claire ficando com raiva dela por não ter ido bem o suficiente nos estudos. Da Asha, ela foi totalmente repreendida pela Claire por se sair melhor do que a Norne. Nada a ver, tá ligado? Segundo a Lilia, cara, a Claire é alguém que valoriza a linhagem e a doutrina de Myris, né? O Rudels não estava preocupado com isso. No entanto, já que a descrição da Claire lembrava ele, outra pessoa conhecida como Saurus Boreas Great, pois é,
Ele começa a pensar que enquanto for civilizado, ficaria tudo bem. O Rudolph então perguntou ao Cliff sobre a Casa Latreia também. Cliff afirmou pra ele que a sua casa, né, a Grimoire e a Casa Latreia são inimigas. A Casa Grimoire é como se fosse uma corrida mágica profissional, enquanto a Latreia é uma raça anti-mágica. Então, no caso, eles não estão ali nem um pouco se dando. A Casa Latreia também produzia vários membros de Cavaleiros do Templo. O Cliff pensou que com a conexão do Rudolph com a Casa Latreia, basicamente ele não se tornaria seu inimigo. E o Rudolph garantia ao Cliff que não tem a intenção de ser o seu inimigo de forma alguma, pô. Eles brincaram até com um dos filhos do Rudolph que poderia se casar com o filho do Cliff, o Cliff, tá ligado? Pra poder solidificar a sua amizade. Isso aí pode acontecer no futuro. E eles aí usaram um ciclo do teleporte no escritório do Ostrich pra levar eles pra uma floresta de aproximadamente 7 dias de viagem pra fora de Miles, o que, porra, era mais uma vez magnífico, rapidinho, né? Eles compraram uma carruagem em uma cidade e chegaram sem problemas na capital do país, Milishon. E ali é que as coisas começaram. Quando eles entraram na residência Latreia, o Rudolph ficou maravilhado com o tamanho da casa. Os guardas imediatamente correram em direção à mansão no momento em que eles viram a Zenith. A Asha novamente lembrou ao Rudolph do fato de que a sua avó, a Claire, era uma pessoa extremamente desagradável. Pra tu ter uma noção, isso aí tá sendo recorrente, estão lembrando a ele toda hora, então já viu que o bicho vai pegar, né? Mesmo assim, o Rudolph sente que ficaria tudo bem, porque ele tem experiência em lidar com pessoas desagradáveis. Só que o seu grupo foi recebido na casa e eles esperavam pela Claire na sala de estar. O Rudolph começou a observar que a Asha estava vestida como uma criada, como o seu habitual vestido de babados ali. E o Rudolph convidou, né? Falou pra ela se sentar. E enquanto esperavam, a Asha acabou ficando mais, né, hesitante, só que ela concordou relutantemente nisso daí. Uma velha que o Rudolph rapidamente identificou como a Claire, de repente entrou na sala depois disso. O Rudolph se levantou para cumprimentar, falar com ela, né? Ser alguém tranquilo, só que ela ignorou completamente o Rudolph e passou direto. A Claire estava acompanhada por Andel, que se apresentou ao Rudolph como médico da família. A Claire então repreendeu a Asha por se sentar, enquanto ela rotulou a Asha apenas por uma empregada doméstica, tá ligado? O Rudolph rapidamente tentou defender a Asha, explicando que disse que a Asha, ele falou pra ela pra se sentar, tá ligado? E ela era sua irmã, não deveria ser tratada como se fosse uma empregada doméstica, apesar dela trabalhar na casa do Rudolph como uma. A Claire respondeu que as pessoas são identificadas com base nas roupas que elas usam ali, o uniforme de empregada. Se ela estiver usando isso aí, ela vai ser tratada como uma empregada doméstica. Olha que sacanagem, essa mulher já me deu ódio já quando ela chegou nesse pique aí. O Rudolph então perguntou por que ele inicialmente ele foi ignorado por ela entrou e não falou com ele. A Claire ignorou ele porque ela não podia descartar a possibilidade dele ser um impostor e jogou, tipo, melhor não responder o seu cumprimento. A Claire reconheceu que a Zenith era real e que ela se lembra da Asha. Ela pede ao Rudolph então que prove que é o seu neto. Pô, aí o Rudolph ficou bolado já, né? Caraca, ele começou a falar. O fato dele ter trazido a Zenith e a Asha, porque ter recebido a carta dela, já seria prova suficiente de que ele é o Rudolph, de que ele é filho da Zenith. Cara, as sobrancelhas da Claire começaram a se contrair e ela respondeu que não conseguia reconhecer ele como membro da Latreia. O Rudolph começou a rebater a ela como um dos chefes da família Greirat e não da família Latreia. Ele não precisa ser reconhecido como parte da família dela, pois já tem a família dele. E ele explica que tem laços estritos com a rainha Ariel e que é subordinado do Ostrich, o deus dragão. Aparentemente reconhecendo a posição social dele agora, a Claire foi lá, pediu desculpas pela falta de educação anterior que ela teve e se apresentou apropriadamente. Só agora, né? Porra, a velha já podia ter feito isso há muito tempo. Só que aí começou. Ela foi lá e falou pra ele que era esposa e do chefe da família, né? Do batalhão do grupo de Cavaleiros do Templo. Da mesma forma, o Rudolph se apresentou mais adequadamente para Claire, como Rudolph. Todos então se sentaram, começaram a tomar um chá. O Rudolph convidou a Asha para se sentar também. As sobrancelhas da Claire começaram a se contrair, só que ela não protestou nada. Ela vai se protestar por quê? O Rudolph já caiu na pancada com ela ali? Podia, né? Dar um estabefe nela já, mas só mais pra frente. Zenith então estava toda sendo examinada pelo médico e o Rudolph pediu desculpas por não ter conseguido curar a Zenith nisso tudo. A Claire respondeu com desdém disso daí, né, que uma vila como uma cidade natal do Rudolph provavelmente teria meios limitados para tratar algumas maldições e ali ela conseguiria, só que não era o caso, né? O Rudolph rebateu que na verdade ele teve um acesso significativo à experiência de magia de cura por meio dos curandeiros de Sharia, que são os mais brabos aí que tem, bem como também a ajuda do Ostrich e do Perugius,
pra poder conseguir fazer isso. A Claire não acreditou que o Rudolph conhecia o Perugius. E aí, cara, ela mudou abruptamente o assunto e perguntou como é que a Norne estava. O Rudolph explicou que ela estava bem, estava matriculada na Universidade de Hanoa, lá de magia, e que foi deixada pra trás para que os seus estudos não fossem afetados para ela vir por aqui. Então começaram a ficar com o nariz em pé contra ela. O Rudolph disse também pra Claire que a Norne estava indo muito bem e era presidente do Conselho Estudantil, tinha se tornado presidente do Conselho Estudantil. E a Claire ficou surpresa. Ela ordenou então que o Rudolph trouxesse a Norne pra Mires depois da sua formatura para que a Claire pudesse encontrar um parceiro para ela se casar. Já tá querendo botar a mulher para casar a criança lá, mano. Olha isso. É assim. A avó deles é assim, quer todo mundo casar e é isso aí, tá ligado? A Claire deixou claro, inclusive, que sabia mais ou menos ali, né, com quem que a Norne se casaria. Em última análise, é uma decisão que ela tomaria como chefe da família. Né? O Rudolph começou a refletir sobre os avisos, né, de como a Claire era um ser desagradável e viu que realmente isso aí era pior do que ele pensava. O médico então terminou de examinar a Zenith e ele observou como o corpo da Zenith estava saudável, que ela parecia até mais jovem do que a sua idade real, mas o médico fez várias perguntas ao Rudolph e a Asha, como sobre a dieta da Zenith, as atividades do dia a dia, saúde física e mental que ela tem. E cara, ele disse a Claire que não via problemas com a Zenith, até com a mente dela, que parecia estar estável, tá tranquila. A Claire perguntou se a Zenith poderia dar à luz a mais filhos, o que o médico confirmou. Pô, beleza, ela consegue dar à luz, é possível. O Rudolph então brincou dizendo que sente que eles estão planejando um segundo casamento com a sua mãe e tal. Só que essa brincadeira virou verdade, né? A Claire até deu uma olhada nele assim, um olhar frio, e afirmou que em Miles, o valor de uma mulher depende da sua capacidade de dar à luz. E aí a Claire mudou o assunto de novo, muito rápido, né? Falando pro Rudolph para cortar relações com o sacerdote da facção do Papa. O Cliff lá, mano. Ela tava ciente da amizade que ele tinha com o Cliff. Os Latreia começaram a se associar à facção do Cardeal, que desejava condenar justamente a raça demoníaca ao ostracismo, cara. Então, simplesmente, eles não apoiavam a facção do Papa, isso não era o suficiente. A Claire ordenou que o Rudolph corte todos os laços com qualquer pessoa associada a essa facção do Papa. E o Rudolph perguntou se ele pelo menos continuaria amigo do Cliff, e a Claire recusou. Ela afirmou que se ele continuasse associado a essa facção, né, amigo com ele, não estaria permitido permanecer na casa Latreia. E o Rudolph sentiu que essa situação era desesperadora, cara. Ele tentou se acalmar, tentou respirar aqui, racionalizou, né, pra si mesmo que ele sabia que a Claire tinha uma personalidade difícil, e ó, bota difícil nisso, e que sabia que a sua amizade com o Cliff poderia causar problemas no relacionamento com a Claire. Mas a Claire ordenou que o Rudolph deixasse a Zenith aqui e partisse. Se referindo a Zenith, ela anunciou que enquanto essa coisa puder dar à luz, a Zenith poderia se casar. Meu irmão, olha só, a mulher ficou presa num cristal durante anos, e agora a mãe dela tá chamando ela de coisa. Pô, irmão, não dá não, desculpa, mas eu tô com o Rudolph nessa, cara. A Claire pretendia casar a Zenith novamente com a nobreza da facção cardinal aí, e a Claire observou que o corpo saudável da Zenith era uma bênção disfarçada. O Rudolph nessa hora, meu irmão, deixou o ódio vir. Caraca, ele ficou furioso quando ouviu essas palavras da Claire, ver como ela tratava a própria filha como se fosse um objeto sem vida ali, que só servia para ser usado. O Rudolph não conseguia se lembrar do que aconteceu depois disso, filho. A raiva tomou conta dele, que tu só escutava barulho de pancada pra tudo que é lado. Ele só lembra de ter começado a gritar, saiu gritando alto pra caraca, agarrou a Zenith e saiu muito rápido da residência Latreia, justamente, facilmente afastando qualquer guarda com magia. Ele saía atacando todo mundo, nenhum guarda conseguia segurar ele só arrastou ela de lá. Ele logo se encontrou então na fronteira do Distrito Sagrado, e quando a raiva dele foi saindo, né, ele foi se acalmando, ele foi consolado pela Asha, que estava junto com ele. A Asha pensou que eles não iriam ser capazes de fazer uma conexão com a Casa Latreia, né, pela sua companhia mercenária aí e tal, e o Rudolph quase esqueceu desse negócio da companhia mercenária que ele tinha prometido para ela para fazer agora em Miles. Ele anunciou então que ele não queria a ajuda da Claire de qualquer maneira. Nessa hora, o Rudolph tentou fazer as conexões com a facção do Cliff, já que era tarde, então eles decidiram se hospedar mais uma vez na casa do Cliff e ficar por ali um tempo. E agora, como que tudo seguiu a partir daí? Rapaz, isso a gente vai dar uma olhada em um outro vídeo. Mas já terminou, numa outra parte da novela aqui. O Rudolph já ficou com seu ódio aí. Esse momento de ódio que ele teve, eu acho que foi algo que me deu muito ódio também. Quando eu li, cara, eu senti a vontade de entrar dentro da novel, dar de cara com essa mulher, com essa coroa aí, com essa Claire, e dar só uma assim, tá ligado? Dá só uma. Acabou, não tem problema nenhum, entendeu? Pô, a mulher me deu um ódio total. Eu acho que tu também tá com ódio, imagina só. Tratar a Zenith como se fosse um objeto perante tudo que ela passou. A mulher literalmente tá ali, ela consegue se comunicar, ela consegue entender o que tá acontecendo ao redor dela, e vendo a mãe dela chamar ela de coisa. Coisa, irmão, não dá. Isso me deixa revoltado. Desculpem,
mas eu termino o vídeo revoltos, mano. Acho que tu também fica revoltos, cara. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Se você faria o mesmo que o Rudolph fez, ou se você faria pior. Você ia lá e tava um só na mulher assim, entendeu? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E olha só, voltando aqui falando o que vai acontecer mais pra frente, tem um envolvimento da Miko, que é uma outra personagem que aparece aí, que o Rudolph conhece e até faz uma troca com a Claire por conta da Zenith, né? No final das contas, não se preocupem que as coisas vão ficar bem, até melhor do que você espera pro Rudolph e pra Zenith. Então aproveita e já garante a sua inscrição aí também e ativa esse sininho, porque sem o sininho ativado, você não consegue ficar por dentro de tudo que acontece na história de Mushoku Tensei. Eu tô sempre trazendo novidade aqui pra vocês e tenho certeza que você tá curioso, assim como eu, e não vai querer perder várias outras novidades. Tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço, beijão no coração e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!